Salve, salve, audiência. Eu sou Lida Araújo, sou produtora do Sonora Play, que é uma plataforma de streaming. Hoje, agora, começando para artistas amazônicos. E a gente está aqui hoje novamente, aqui nessa cercada de artes, né? Aqui nessa galeria, Galeria Manarte, que fica no Centro Cultural Povos da Amazônia, mais uma vez participando da Feira Povos Criativos, aqui no CCPA. E hoje eu estou aqui mais uma vez na galeria, cercada de arte, como vocês podem ver, para conversar mais uma vez com artistas, né? É o que a gente faz de melhor é conversar. E com artistas, né? Nós que somos artistas também, produtores, estou recebendo hoje duas das grandes expoentes da arte aqui, artes visuais, né? Raquel Caminha e Priscila Pinto, né? Eu vou conversar com vocês hoje, aqui no nosso podcast, na Trilha da Arte, aí no YouTube. Vocês podem acessar aí no YouTube. Mas antes, vamos para nossa vinhetinha, né? Roda a produção. Na bancada hoje eu tenho a Priscila e a Raquel. Olá, artistas. Olá. É um prazer muito grande conversar com vocês duas e contar um pouco da história de vocês, né? E eu queria que vocês primeiro se apresentassem e falassem um pouquinho da história de vocês, contassem um pouquinho do trabalho de vocês. A gente pode começar com a Priscila. Na trilha da floresta, formas suspensas ao vento, desenhos estalados no chão, por entre folhas secas, afundam-se meus pés, eleva-se meu coração. Eleva-se meu coração. Então, meu nome é Priscila Pinto, sou artista visual, também escrevo, sou professora de artes. Então, a gente sempre fala que a arte, para quem é artista, está presente na nossa vida desde criança, né? Mas a consciência do ser artista e de fazer arte, ela só vem um pouco mais tarde, quando a gente se desnuda diante do mundo para se apresentar, né? E nesse momento, posso dizer assim que lá pelos meus 20 e poucos anos, então, como eu tenho 44 anos, eu tenho mais de 20 anos de carreira artística. Foi quando eu, de fato, adentrei no mundo da arte e mostrei meu trabalho pela primeira vez expondo em exposições coletivas e, a partir de 2005, algumas exposições individuais. Acho que 4 ou 6, agora nem eu estou lembrando mais nesse momento. De qualquer modo, o fazer arte, para mim, está muito ligado à minha própria vida, desde o fator mesmo das relações que tem com o mundo interior, como também com as relações do mundo exterior. No nosso caso, o contexto cultural amazônico, para quem mora aqui, ele é muito evidente, né? Então, a natureza está muito presente no meu trabalho, os elementos naturais, mais nessa fase, acho que de 10 anos para cá, mais ou menos. Acho que a metade da minha carreira foi mais voltada à minha conexão com o meio ambiente, com a natureza. E vamos dizer que a outra metade anterior foi mais conectada com o meu próprio eu. E a minha descoberta não só como artista, mas como pessoa, como ser humano, como indivíduo nesse mundo, né? Então, a partir daí, dessa conexão interior, que eu fui me conectar com os elementos naturais e, dessa forma, a Amazônia ela é muito presente no meu trabalho também.
Achei interessante você falar sobre duas coisas. Uma que é a descoberta, a sua descoberta como artista, e também sobre a questão amazônica. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Afinal, a Ok. gente faz arte aqui na Amazônia, né? E a gente precisa muito falar sobre isso sempre, falar sobre isso, mostrar, tentar aparecer, porque tem um mundo em todo que engole a gente aqui, né? Nós, artistas amazônicos, somos invisibilizados, então a gente precisa falar muito, né? Falar muito sobre as coisas que a gente faz, Uhum. para a gente poder ver se a gente consegue ganhar mais espaço, ganhar mais evidência. E com a Raquel também, Raquel, dá um oi, fala um pouco sobre você para a gente te conhecer. Sou muitas, camaleônica, manauara, sentimento, mulher, filha desse sol. Sou muitos recortes, lembranças, momentos, poesia, sonhos e faz calor dentro do meu coração. Me deixo levar entre corpos, asas, plantas, bichos, cores e fantasia. De peito aberto, ouvindo os seres da floresta sussurrando suas cantigas. Fecho os olhos pedindo proteção e meu peito bate no compasso dessa dança que é a vida. Mata bruta, feita de recortes e magia. Magia. Claro. Boa tarde, eu sou a Raquel, Raquel Caminha. Sou uma mulher manauara. Muita gente me pergunta se eu sou mesmo manauara. Eu sou manauara, né? Eu costumo dizer que filha do Norte e do Nordeste, parte da minha família também é nordestina. Hoje eu atuo como artista multimídia. Quando eu falo multimídia, é tentando mesmo dialogar em diversas mídias e plataformas, formas diferentes de fazer arte, né? Eu comecei desenhando, mas hoje em dia eu me dedico muito mais à colagem em si, né? Por entender que ela também dialogava comigo. Eu acho assim que dentro dessa proposta de multi, a gente também se expressa com multissímbolos, né? Então, eu encontrei na colagem uma forma confortável para dialogar sobre diversas coisas. E aí vem o que a Priscila estava falando, a gente vai se conhecendo, a gente se reconhece, às vezes a gente muda, mas principalmente a gente vai fluindo num fluxo que é a gente, né? Que a gente vai criando, e é a gente também expressa o que as outras pessoas são. Eu acho que é isso sobre arte conecta pessoas, né? Com Porque às vezes certeza. a gente fala da gente, mas aquela expressão também ultrapassa, atravessa outras pessoas. Então, acho que é por isso que a arte ela tem esse potencial de se comunicar, de A criar arte conexões. conversa, né, cara? Tanto que É. quando alguém se identifica com o teu trabalho é porque você conversou com aquela pessoa, né? O que Então, você fez, conversou com ela, né? por exemplo, a Priscila, eu ainda não conhecia, assim, pessoalmente, mas eu já conhecia o trabalho Eu também dela, eu já não. admirava o trabalho dela, né? Muitas pessoas daqui são referências para mim mesmo, assim, né, no que produzem, no que criam. E eu acho que aqui no Norte a gente tem muito artista incrível, né? Para dialogar Temos. sobre essa terra que É ainda é impressionante vista como nós como temos. um lugar misterioso, mas não, poxa, é só uma questão mesmo de ouvir as multivozes que estão aqui falando mesmo, dialogando dentro do seu trabalho, dentro da sua arte, sobre o que é ser uma pessoa do Norte, né? Eu não sei se eu percebi bem, mas eu senti vocês duas como duas artistas muito ligadas à espiritualidade, né? E a questão do meio ambiente também, né? As duas coisas são interligadas, assim, a espiritualidade com o Sim. lugar de onde a gente está. O que que você acha, Priscila? Eu acho que sim. Eu vi bastante do teu, eu vi vídeos seus, eu vi bastante sobre o teu trabalho, e eu vi que você tem essa conexão. Você falou também na sua apresentação, essa conexão forte, né, com a questão da Amazônia, com a questão dos elementos, né? E como que você trabalha com isso? Você usa isso como inspiração ou você usa realmente os elementos para dentro da tua arte? Pois é. Anteriormente eu falei mais da questão simbólica do meu trabalho, né?
mais ligada à questão da região e outras coisas mais, e como mudou um pouco do interior para a conexão com o exterior, mas eu não falei do fazer em si e do que eu utilizo em si, né? Então, eu transito por entre diversas técnicas, né? E recentemente eu tenho desmaterializado um pouco o meu fazer artístico. E aparentemente isso aparenta como se não houvesse o trabalho em si, mas ele existe, mas de uma forma imaterial. É porque, para mim, nessa altura da minha carreira, fazer arte, ela não está ligada tanto à produção do algo concreto em si, mas e sim da sua vivência e da sua conexão com as coisas, com os elementos, com a invisibilidade que está presente nesses elementos. Então, no meu caso, entendi. é com a natureza, porque ela é muito mais do que a folha, a árvore, o rio, o cipó, É mais o a que eles flor. representam, né? E o que eles estão ali Isso, compondo, simbolicamente. né? E como isso se conecta entre si e como isso está conectado conosco. Mas foram muitos anos de processo para poder chegar nesse pensamento. E talvez seja um pouco incompreendido, né, porque nós artistas estamos sempre em processo de construção, ela mesma comentou também, e de autoconhecimento e de relação. A gente não está, eu posso estar isolada, mas a partir do momento que o meu trabalho artístico ele vai para o mundo, é uma forma de conexão, de comunicação, né? Mas esse trabalho, ele pode, principalmente no mundo contemporâneo, ele pode ir ao mundo de várias maneiras. Ele pode ir com uma fala, ele pode ir com uma imagem, ele pode ir com um vídeo, ele pode ir com o seu pensamento, a expressão do seu pensamento, ele pode ir com uma performance. Então, ele pode ir com um conceito do seu trabalho em si. Então, eu estou passando por um processo de mudança, enfim, de pessoal mesmo e também profissional. E eu vejo cada vez mais o meu trabalho desmaterializado, embora eu ainda faça, e claro, tenha como a necessidade de me expressar ainda de forma matérica. Entendi. Então, assim, é um processo, não digo que vai ser, mas a natureza em si, ela fala muito sobre isso, porque tudo está conectado na natureza, não se enxergam essas linhas, mas elas estão lá. Então, da mesma Verdade. maneira, é como se nós tivéssemos uma experiência mergulhada num ambiente e a própria vivência ela se torna um processo artístico em si. Então, é como se eu estivesse mais vinculada nos processos do fazer do que a necessidade de estar com aquele material pronto no final. Então, é como se fosse a relação arte-vida e a natureza ela ajuda a gente a entender esse processo. Muito interessante. Muito interessante. Você também vê a espiritualidade e a natureza assim, entremeando a tua arte e o teu processo de fazer arte, né? Com certeza, eu costumo falar assim que para bom entendedor, o silêncio da natureza basta, né? Assim, ele faz barulho, a gente Sim. tem informações da natureza, a natureza, por exemplo, hoje grita, né? Uhum. Por ajuda, enfim, por um olhar mais debruçado, mais responsável com ela. E aí eu acho assim que quando a gente se propõe a falar disso, a usar a nossa ferramenta mão, arte, poesia, para falar disso, é porque a gente está buscando alguma evolução. A gente não quer mais do mesmo. Eu acho que a arte ela vai impactar também aí, sabe? Quando ela consegue, por exemplo, a gente que gosta muito de falar sobre a natureza, mas porque não é só porque a gente gosta, é porque a gente sente, né? Sente essa necessidade. Para a gente se torna, acho que, uma missão. Acho que a gente, de mãozinhas dadas juntos, pequenininhos, vamos fazendo uma corrente, né? E aí eu acho que a espiritualidade está nisso, na gente querer evoluir com as coisas, né? Buscar ser um ser humano melhor e dialogar com a natureza. Eu acho que essa é mais ou menos por onde se caminha. E aí eu gosto muito de falar dos chapiris também, da cultura Yanomami, né? Que eles têm como as entidades que habitam a floresta, os chapiris sagrados. Eles têm formas de animais diversas, a onça, a cobra, o peixe.
Eles acreditam nessas entidades como Sim. entidades que estão ali o tempo todo tentando Sim, proteger nós a temos a floresta. nossa mitologia, né? Não são só os gregos, Isso. os romanos, e nós também temos. A Amazônia também tem a sua mitologia, né? Os Eu acho que o seres, artista que os vive a entes. Amazônia, ele vai usar ele tem quase que, tipo, um caminho a seguir quanto a isso, né? Ele precisa falar disso. Acho Uhum. que é urgente falar disso. Deixa eu falar para vocês o que está acontecendo. A gente está aqui na Galeria Manarte, nosso segundo episódio do nosso podcast. É um podcast feito por artistas, nós do Sonora Play, para artistas. E hoje a gente está falando com artistas visuais, né? A gente está no meio da Feira Criativa Povos Criativos, aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia. E eu tô com a Raquel Caminha e a Priscila Pinto, aqui do meu lado. Esse podcast é um podcast com audiência aberta. Para quem quiser conhecer como é que se faz um podcast, como é que se grava, e para vocês conhecerem também mais das nossas artistas, né? Tem edições, sem corte. Bom, então, a gente estava conversando, Raquel, e eu queria que você falasse um pouco dessa técnica. Eu não sei se é técnica, é um estilo, Sim, que é a colagem. exatamente. Então, vamos lá. A colagem, ela surgiu num período bem pop art, eu vou chamar assim. Não que ela já não existisse antes, né? Dentro das minhas pesquisas, eu pude ver, assim, que o uso do papel na China, tudo isso influenciou um pouco. Mas, realmente, como técnica, veio surgir ali Richard Hamilton com a obra... É o que faz dos lares hoje tão diferentes, tão atraentes. É, assim, uma obra, uma maluquice, assim, né? Ele cria uma cena divertida ali, para ilustrar um acontecimento inusitado. É uma parte uma vertente surreal pop, né? Então, a partir daí, ela foi começando a ser usada nas artes e foi sendo utilizada em diversos outros meios, né? Hoje em dia, a gente pode dizer que uma música é uma colagem, sim, se ela vier com diversos elementos ali, né? Então, A edição, né, da música é uma colagem, isso, literalmente, né? eu acho que esse lance de colocar coisas juntas vem muito dessa visão da colagem, né? Então aí eu me senti muito atraída por isso, por essa ideia de brincar com o surreal, brincar com Mas várias você ideias. começou com isso. Tu começo a arte foi Não, assim, não? não, eu comecei pintando. Comecei com acrílica, desenhando e tudo mais, né? Hoje em dia também faço, tenho os meus cadernos, eu tenho os meus desenhos. Às vezes eu desenho umas roupas também, eu gosto muito desse Estilista lado. também. Aham, eu gosto. Não deixa de ser arte, né, gente? Estilista, É tudo que se artista. expressa, né? Ele usa tecido, né? Mas é um artista também. E você, Priscila, como é que você começou? Eu comecei escrevendo. Começou como Sim, poeta. sim. Quer dizer, eu comecei desenhando. Começou Quer dizer, eu desenhando. não sei E exatamente como como eu eram os teus comecei. desenhos? É porque, como eu falei lá atrás, quando você é artista, você não para, né? Então, não, é como se não tivesse um início. O início é quando eu comecei a desenhar, e a escrever, e a contar historinhas, só que você não para, você continua num processo de. Você não Você se se tem. aperfeiçoa, escolhe Exatamente, uma você não se tem a técnica, consciência estuda. como artista ainda, mas isso faz parte da sua necessidade de expressão, de comunicação, de ser e estar no mundo. Então você sempre foi artista e tua vida se confundiu com Sim, é a porque assim, arte. eu sempre fui muito tímida, né? Desde criança. Então, a minha forma de me expressar era desenhando, escrevendo, enfim. Mas, assim, como eu falei lá atrás, a consciência de ser artista, porque enquanto isso é uma forma natural de expressão, a consciência de ser artista daquele que não para, é quando ele chega num ponto em que ele vai expor ao mundo aquilo que ele faz. Entendeu? Então, como eu comecei? Desenhando, escrevendo, me expressando, mas assim, com os materiais que eu tinha à disposição. Lápis, borracha, depois caneta nanquim, aí a tinta, enfim. E eu não posso dizer que eu tenho uma técnica única ou de me expressar, porque meu trabalho é também multifacetado, né? Me expresso de diferentes formas. Arte digital, objetos, pintura, enfim, pintura Então, sobre diversos a gente materiais. pode dizer que a gente pode encontrar teu nome em diversas coisas, em diversos produtos de arte, né? Como arte digital, como Sim, peças. sim, sim. Embora, né, o artista passe por fases, né? Uhum. Ah, sim. São as fases, são as descobertas, faz parte do processo de criação. Tem coisa que eu não faço mais, né? Como, Mas por para mim, exemplo, o que que você não faz mais? eu não estou
tanto me utilizando da arte digital mais, no sentido da arte digital tirar uma foto, transformar, fazer as modificações, ou então ilustração digital, eu meio que deixei de lado um pouquinho, eu meio que voltei de novo para as manualidades, mas como eu falei, para mim agora, uma experiência que eu tenha numa trilha da floresta já é um processo artístico e que ganha status de arte. Se eu documentar, é como se eu estivesse vivenciando arte ali. Só que assim, agora é claro, como captar isso que eu estou sentindo e vivenciando para passar para o outro, né, para aquilo tomar um status artístico, desculpa, faz parte de uma decisão e de um recorte, né, de que eu vou fazer daquele momento vivenciado, né, porque para mim é o seguinte, se não faz mais sentido para mim, eu não faço mais, eu não me forço Com mais a fazer certeza. O nada para artista, ele estar precisa estar motivado, querer, apaixonado participando. por aquilo que está fazendo, né? Senão, Exato. não adianta, né? Exato. Mas eu posso dizer que eu me utilizo de várias técnicas para me expressar e depende do momento, depende do que eu estou Ninguém também vai te vivenciando. impedir de voltar para as artes digitais um dia, Não, né? não, Talvez. Se você, não, tipo, ouvir o não. chamadinho, né? Exato. Não, legal. Gente, só para vocês, tá para não passar batido, vocês perceberam, né? Que eu tô sem o bracinho aqui do microfone, entendeu? Não é um erro de continuidade, não, tá? A gente aproveitou uma pausa para trocar aqui. Eu prefiro segurar aqui, porque, né? Cantora tem esse vício, né? De estar com o microfone na mão, tá? Então, a gente conversou com a Priscila aqui sobre o começo dela, sobre o que ela está fazendo hoje, o que ela está preferindo. E a gente também ouviu sobre a colagem, né? Eu achei muito interessante essa técnica. Não sei se é técnica isso? Colagem? É uma Sim, é técnica, uma técnica. né? E é o que você está trabalhando. O que eu trabalho hoje é a técnica da E colagem. como é que a gente pode Mas- encontrar o teu trabalho? Bom, assim, como a gente estava falando, é multimídia, então eu trabalho a colagem na ilustração, na obra estática, mas eu também faço ela em movimento, eu gosto de fazer vídeos também, né, sobre isso. Então você consegue ver isso no YouTube. Por exemplo, eu não costumo usar nem tanto as redes sociais quanto eu gostaria para estar divulgando lá, porque eu acho que é tudo muito rápido ali também, né? Então, quiser dar uma olhadinha melhor, pode ir lá no YouTube dar. Com certeza. A gente vai conversar aqui com elas, continuar conversando com Beleza. elas. E enquanto isso, vocês vão vendo aí um pouco do trabalho delas, tá? Que a nossa produção vai colocar. E eu queria que vocês descreve para mim como que você faz aí o teu trabalho de colagem, como é que ele é feito? Tá, vamos lá. Quando é alguma coisa livre pra mim, por exemplo, que eu costumo fazer muito também, capa de CD, essas coisas todas, né? Você faz por demanda também, né? Sim, então é uma coisa um pouco brifada, no sentido assim, eu preciso saber o que que a pessoa quer comunicar também, né? Pra minha arte fazer sentido junto com a arte dela. Então, quando é pra fazer uma capa de CD, vamos dizer assim, eu converso muito, tem muito diálogo, tem muita pesquisa, mas quais são as imagens, quais são os elementos, o que que a gente pode usar aqui, né? Para que comunique no sentido geral. Eu acho que a comunicação, para mim, ela é muito importante. Eu trago isso muito no meu trabalho, né? Essa expressão, esse diálogo. Mas aí quando é Por isso você é livre, comunicadora, né? Você é é, publicitária da comunicação, né? aí quando é um tema mais meu, aí eu vou para o que eu quero falar, eu vou lá para dentro. E eu acho que já é um pouco até mais bagunçado, porque não tem briefing, né? Aí é a gente com a gente, o que a gente quer dizer, mas aí vai surgindo muito espontaneamente. Eu acho que foi por isso que eu gostei da colagem, porque os processos são espontâneos, a gente vai pensando no símbolo e vai utilizando Como é que eles. você faz? Você busca essas imagens? Como é que você busca? Como é que você pega essas imagens? Certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque banco de imagens, direitos autorais de imagens, tudo isso, se tu não tiver uma certa responsabilidade com isso, tu pode ter um probleminha, né? Então, a gente busca bancos sempre que tenham Livres, né? livres isso. Ou então, se eu precisar de alguma imagem que eu não vou encontrar em algum lugar, Você ou eu produz, né? fotografo, ou eu compro a imagem, enfim. Tem diversas formas de trabalhar com essas imagens, né? E aí eu comecei muito fazendo a colagem manual. Antes era só o que eu fazia, assim. Aí depois eu fui entrando no digital e gostando muito, gostando mais. Então hoje, assim, eu tô fazendo muita coisa digital, né? Mas, assim, também não largo a manualidade. Eu acho que a gente é multi-expressão mesmo. Uma hora a gente está ali no computador e a gente tem um tempinho, a gente faz uma obra. Então, a gente está com um caderno aqui, se torna inevitável, né? Escrever alguma coisa, fazer algum desenho, algum croquis. Então, acho que é sobre isso que a Pri estava falando. É tipo, a gente vai vivendo, é um processo que a gente vive o tempo todo,
né? E ele está em cadernos, ele está no YouTube, ele está engavetado, ele está em vários lugares. Refletem a gente, né? Muito interessante. Dá para perceber que vocês são duas artistas muito versáteis e que gostam de levar o olhar de vocês, o cuidado de vocês, o trabalho de vocês para vários produtos, né? Ela falou desde da capa de um CD até um produto digital, né? E isso é muito interessante porque a versatilidade do artista mostra a inquietação dele, né? Interior, né? Você se considera uma pessoa inquieta, assim, em busca de sempre de alguma coisa? Sim. Isso se reflete, né, na tua arte. Sim, também. É para quem observa esse processo de 20 e poucos anos de carreira que eu tenho e o que eu vim fazendo, né? Enfim, e a necessidade e a busca. O meu processo, né, ele é um pouco mais lento. Eu não sou uma artista com alta produtividade. Às vezes eu passo bastante tempo em silêncio, mas eu digo em silêncio não só de não aparecer ou de não apresentar algo para expor, mas também de não estar fazendo. Eu passo, às vezes, bastante tempo só remoendo aquilo que eu vou fazer ou que eu vou fazer. Eu estou só vivenciando, mas quando eu faço e quando eu quero mostrar alguma coisa, para mim ela tem que ter um significado. Como eu falei antes, eu não participo das coisas por participar. Para eu estar participando de uma exposição ou estar mostrando algo, ela tem que fazer sentido para mim. E mesmo que eu esteja sempre esboçando, rascunhando, fazendo alguma coisa, um desenho aqui, uma fotografia ali, algo assim que vai fazer parte de uma forma ou de outra, num todo maior, de um processo criativo contínuo, né? Porque de criar a gente não deixa de criar, né? Mas para isso vir a público, para mim, ele tem que ter uma significância maior, que eu saiba que eu quero que aquela obra, né, que aquele processo ganhe o status de uma obra que vai ficar depois, que vai ser visualizada, que vai ter esse processo de troca com aquele que vai ver também, porque uma das minhas, não digo missões, mas uma das necessidades que eu tenho quando eu me expresso, né, é de mexer com a percepção daquele que vê, né? Trazer outra forma de olhar para algo que de repente é ordinário no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas o olhar a mais, o ver a mais. Isso é muito interessante porque as pessoas geralmente não veem, né? As pessoas passam batido em muitas coisas, né? Isso. Eu, por exemplo, na música, várias vezes eu vi amigos meus tocando em algum lugar e ninguém estava prestando atenção, né? A pessoa tá ali, às vezes, tocando uma música importante para ela, que a pessoa fez, e ninguém estava prestando atenção. Tava todo mundo conversando e tal. Graças a Deus, na minha vida de cantora, isso nunca aconteceu comigo, né? Porque os eventos que eu faço, as pessoas vão lá para me ver. Então, isso pelo menos. Mas passar batido, nós todos, a gente está acostumado a passar batido, né? E isso é uma coisa muito ruim. E o artista, geralmente, tem muito a falar, tem muito a mostrar. Cada coisinha na arte que ele faz tem uma coisa ali, tem um significado para ele. E o interessante é a gente tentar buscar sempre tirar essa pessoa desse lugar, né, de não enxergar. Acho isso muito interessante. Você é professora, né? Sim. Você falou que você é professora. Talvez esse seja um olhar de professora, né? De querer fazer com que as pessoas vejam o que você está vendo. Não vai acontecer, porque o que você vê, pelo jeito, é muito, né? E às vezes a gente é meio leigo, a gente não vai conseguir chegar lá. Mas é interessante a gente, sei lá, tentar alcançar aquela pessoa, né? Cada pessoa que a gente alcança, o artista alcança, é importante, né? Porque a gente tá ali plantando uma sementinha, né, de alguma coisa. Você, como professora, tá bem acostumada, né, a plantar as sementinhas, né? Sim, né? Como eu estou à frente de um centro de arte no momento, eu estou um pouco afastada das salas de aula, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com os alunos. Eu sou professora de universidade, da FAARTS, Faculdade de Arte da UFAM. Eu gosto muito de trabalhar com os alunos que estão iniciando, em geral, né? Para abrir a mente Exatamente. E eu gosto muito de trabalhar com
uma disciplina que antes se chamava percepção visual, e agora é linguagem 1 e 2, linguagem artística 1 e 2, linguagem visual 1 e 2. É assim. Mas era percepção visual. Porque é como se fosse um beabá da linguagem artística visual, né? Da percepção de cada elemento e das possibilidades comunicativas desses elementos. Mas o que eu vejo que é mais importante ainda do que simplesmente ter objetivamente um conceito para cada um dos elementos soltos, né? É depois que esses elementos se combinam, você conseguir interpretar além. Então, o saber ver não é só você identificar o ponto, a linha, o plano, isso tudo mais, como se fosse como na música também, que você vai identificar esses elementos soltos, mas é você olhar para o todo e entender esse todo, interpretar esse todo e ver esse todo de uma obra sozinha num contexto maior ainda, que é como essa obra se relaciona com as outras obras de arte no seu tempo e no tempo anterior e até então visualizando o que vem depois. Então, assim, é uma expansão de olhar e também de consciência. Então, eu acho assim, é uma missão difícil, né? Não sei nem se eu chamo missão, mas é uma vontade, é uma necessidade, talvez, de tentar, com o meu trabalho artístico, mas também com o meu processo de ensinar, que eu, pelo menos desperte essa vontade de ir além daquilo que está posto diante de você, entendeu? Eu acho que essa é uma missão, sim. Acho que você falou certo. É uma missão, sua missão enquanto artista, que você pegou para você, eu acho que é essa, até pela tua posição, né, de ensino mesmo, de didático. E na verdade a gente está falando disso. Você é formada nisso, você dá aula disso, e eu estava lendo sobre você, diz que é autodidata, né? Exatamente. Tem uma formação. A comunicação é comunicação, né? É uma arte, na verdade, né? É a arte primordial, né? Você se comunicar. Você é da publicidade, que também trabalha muito essa questão de falar com imagens, de falar com vídeos. É autodidata, mas tem aí o, Vamos dizer né? assim, a minha vida acadêmica é engraçada, porque eu comecei fazendo direito na UFAM, não me identifiquei em nada, né? E aí fui para uma área mais criativa, que era, no caso, publicidade. Só que eu sempre tive um pouquinho, uma certa personalidade artística que não Publicidade é mais mecânica, mais para artística, né? é muito criativa também. Eu adoro a área, assim. Ela segue roteiros, Isso. ela segue, né? E aí, no final das contas, eu cheguei à conclusão, assim, que eu era, na verdade, muitas coisas mesmo, sabe? Tipo, era uma confluência de coisas e que dava para ser um pouco de tudo, né? Dava para ser. Eu tenho a Raquel, que gosta de se comunicar, que gosta de pensar criativamente campanhas, por exemplo. Tem a Raquel, que vai lá pro mundinho dela, se tranca e faz o que ela acha que tem que Flui, fazer. né? É sobre isso. Acho que quando a gente fala assim, autodidata, é porque a faculdade escolhida não foi artes visuais no momento, né? Mas eu acho que eu consumi muito, eu fui atrás de estudar. Eu posso Então, depois falar o que eu penso, que ela disse assim. Eu, honestamente, mesmo sendo professora de artes, eu não vejo a necessidade do artista ser formado em arte. Eu quebrei totalmente esse tipo de pensamento, não porque eu sou formada ou Mas não você sou já formada. teve esse tipo de pensamento antes? Não, na verdade, eu também, outra coincidência que ela falou que fez igual a fazer direito. Eu não só fiz direito, como eu me formei em direito. Você é formada em direito? Sou formada, sou bacharel pela UFAM. Na época a faculdade ainda era lá no centro, né? E, enfim, isso é uma outra situação. Mas eu fui buscar uma formação em artes porque eu achava que era necessário me formar em artes. Mas quando eu fui me formar em artes, eu achava que eu queria ser, achava não. Eu fui para ser artista, entendeu? Embora eu já fizesse arte. Embora você já fosse artista. Mas eu não tinha essa Artista formada em consciência, mas eu direito. não tinha essa consciência, né? Assim, enfim, veja bem, eu estou com 44 anos, a gente não tinha toda essa informação que a gente tem agora, e eu também não cresci num meio artístico, né? Minha família não é do meio artístico. Então, o que acontece? Isso que ela está falando aí, né, de ser formado ou não ser formado, eu acho que
depende muito do que você busca, né? Claro, a faculdade abre a sua visão, te coloca sim, para não, estudar, sim. mas tem muitos alunos de faculdade que enfim, se vai colocar um artista sem formação diante desse aluno com formação, vai se ver que o mais importante é a busca de cada um, entendeu? Se a pessoa não tiver... Acontece, né? Exatamente. Acontece, ela foi pro direito e não rolou, não fluiu. Rola de ter algum aluno que você tem vontade de dizer assim, não, meu amigo, procura outra área, porque não é a tua vibe. Aconteceu com você isso, ninguém te falou nada, você descobriu sozinha, né? E foi pra arte porque o direito não tava Não, mas ela fez cabendo. comunicação depois, não foi? Aí Foi, foi pra exatamente. comunicação, Foi, ela fez publicidade. Tem gente que não vai caber mesmo, né? Tem gente que não tá em busca da formação, né? Mas não. Acho que cada um tem a sua razão quando busca o ensino superior, né? Sim. No meu caso, foi muita questão do conformismo social mesmo, dizer que faculdade você vai fazer, embora eu sempre fizesse arte, na hora não passou pela minha cabeça, eu tinha um outro pensamento. Mas, quando eu fui fazer arte, na época, a sensação era, não, eu vou fazer arte porque eu quero, enfim, me profissionalizar como artista, né? Eu via mais por esse lado. E chegou lá dentro, eu dizia, eu não quero ser professora de arte, eu quero ser artista. Mas dentro da faculdade, porque a gente vai passando por essas experiências, até porque a faculdade é a licenciatura, que nós temos disponível aqui na UFAM, né, em artes visuais, e lá dentro é que eu fui me descobrindo com a possibilidade de vir a ensinar arte. E saindo da faculdade foi que eu percebi que eu poderia conciliar a minha vida de fazer criativo com o processo de pesquisa e produção e ensino da arte. Então, são coisas que só a maturidade de cada um vai definir profissionalmente os caminhos. Também, né? Exatamente. De você também ver os seus professores, de você ter aquela vivência. Eu tive 2 professores maravilhosos: Bernadette Andrade, que não está mais entre nós, e Otônia Mesquita. Então, só com esses 2 nomes, que são alguns dos nomes mais assim importantes da história da arte aqui no Amazonas, é que eu posso dizer que eu pude aprender com mestres, não só no ensinar, mas no fazer arte e no vivenciar a arte na sua vida. Então, eu sou muito grata por isso. Olha, inclusive no primeiro episódio aqui desse podcast, o Otônio esteve aqui, né? E ele conversou com a gente bastante, deu para sentir a vibe dele. É um cara incrível, inclusive. Beijos, Otônio, se você está aí assistindo. Espero que sim. Nós já viramos amigos, né? Então. Bom, gente, a gente vai dar um intervalinho e a gente já volta já já. Vou me banhar nesse rio, vou lhe chamar pra nadar. Vou me banhar nesse rio, vou lhe chamar pra remar. Vou de Cunhã amanhã, vou de Cunhã. Vou me banhar nesse rio, vou lhe chamar pra nadar. Vou me banhar nesse rio, vou lhe chamar pra remar. Vou de Cunhã amanhã, vou de Cunhã. Vou de Cunhã amanhã, vou de Cunhã. Vou me banhar nesse rio, vou lhe chamar pra nadar. Vou me banhar nesse rio, vou lhe chamar
chamar pra remar. Flor de cunhã, manhã. Flor de cunhã. Flor de cunhã, manhã. Flor de cunhã. Voltamos aqui no nosso videocast. Videocast para os que não são modernos como nós. É um podcast com vídeo, tá? É um videocast. Esse é o Na Trilha da Arte. Você tá curtindo aí no YouTube. E eu tô com duas artistas incríveis que eu tô bem maravilhada com elas. Elas são maravilhosas. Que é a Raquel Caminha e a Priscila Pinto. E obrigada, meninas, por estarem aqui. E bom, eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Vocês têm ritual na hora de fazer aí o trabalho de vocês? Tem ou não tem? Tá. Pode falar, gente. Então, acho que também depende muito do momento que você está vivendo, entendeu? Para mim, a parte mais tradicional da arte é desde você arranjar, você estar sozinho naquele seu espaço, né? E você arrumar seus materiais e você mergulhar naquele processo, né? Mas como eu falei que o meu processo é múltiplo, né? Para mim o ritual agora é entrar na floresta, né? É fazer uma trilha, é ver o que me chama a atenção. Então, para mim, eu já me coloco nesse modus operandi, né, de fazer artístico a partir do momento que eu adentro num ambiente natural. Então, olhar as folhas, catar algum elemento da natureza, já é o início, já é o start de um processo criativo. Então, para mim, a ritualística ela tem que partir agora de algo que eu vivencie na natureza. E a partir daí é que eu vou ver como eu vou transformar esse elemento. E como é que você faz essas trilhas? Depende também do tempo. Já foi no sítio da família, já foi na própria UFAM, já foi no Musa, no Mindu. E Você como eu estou morando. acaba dando um rolê turístico, né, na cidade. Verdade. E como eu estou agora morando lá para o Tarumã-Sul, bem longe. Foi uma escolha Tá no familiar. lugar certo, então. Foi uma escolha familiar. E eu estou bem pertinho da floresta, então agora eu vou para o quintal da casa, já é uma floresta. Ai, que coisa maravilhosa. Eu abro o portão Bom demais. e eu não tenho vizinho atrás, não tenho vizinho do lado. Eu praticamente moro numa Meu área Deus, isolada. gente, que sonho. E hoje em dia, assim, para mim, Sonho urbano de Manaus. eu só vim aqui, viu, Adna? Só vim aqui porque você me convidou. Porque eu não saio mais final de semana. Daqui a pouco, depois do próximo intervalo, a gente vai ter nossa amiga, né? Nossa Então. hostess aqui da Galeria Manarte para conversar também. Só rapidinho para a gente se despedir depois. A Adna vai estar aqui com a gente. Mas eu achei, assim, sensacional. Não, hoje eu filmei, hoje de manhã eu filmei e fotografei uma preguiça que estava na Embaúba lá atrás. Então, assim, eu escuto os Se isso não tucanos. foi inspiradora, eu não sei mais o que Então, é, assim, né? exato. Então, é isso, né? O rio fica bem atrás. O rio não, Igarapé, né? Fica bem atrás. Então, assim, Igarapé. Mas, então, assim, eu tô num momento, assim, que eu tô muito internalizada, no sentido de eu estar me isolando um pouquinho do mundo. Eu tô mal indo a eventos sociais, eu saio de casa para trabalhar, praticamente. Né? Mas eu estou sentindo muito essa necessidade de estar com a minha família, de estar nesse ambiente, de estar me reconstruindo, me reconectando comigo mesmo e com o ambiente, a natureza, para poder ver o que vem aí artisticamente, porque eu estou num processo meio que em dormência artística, eu posso dizer assim.
Interessante. Eu tenho bastante consciência Também faz desse... parte do teu processo Faz artístico. parte, essa- porque eu já parei de me cobrar a velocidade do processo de criação e a velocidade do processo de produção. É. Eu não me... Cada artista, ele trabalha com o seu tempo. E isso tem que ser respeitado. Verdade. O timing é pessoal, né? E intransferível. E você, quero saber o seu ritual. Você tem ritual para trabalhar? Bom, não sei se exatamente ritual, assim, mas eu sou uma pessoa muito de cheiros, olfativa, assim, então eu gosto muito de acender uma velinha que ela fica soltando aquele cheirinho, perfumezinho. Adoro isso, sabe? Isso é ritual, Tipo assim, sim. só que assim, ao mesmo tempo que a janela tá aberta, assim, é meio, é um ritual meio bagunçado. A janela tá aberta, a vela tá ligada, assim, tem a luz natural, a luz da vela, meio engraçado. Mas eu gosto muito de cheiros mesmo, então assim, gosto de colocar um perfuminho no ambiente, eu adoro. Isso talvez ative, né? Alguma coisa. Com certeza. E assim, às vezes eu fico olhando pela janela, minhas plantas estão ali fora, então, tipo, elas me trazem uma energia boa, né? Você também vai pra natureza, assim, sempre que dá, que nem ela. Eu gostaria de ir menos, por exemplo, eu gostaria de, na verdade, morar dentro da natureza, que nem Você gostaria de morar na casa dela, né? Isso, assim. Tipo algo assim, brincando, né? Tipo, Mas Priscila, convida ela. Eu já próximo da morei num natureza, sítio. Eu assim. já fui produtora, assim, produtora rural, posso chamar. Eu já Pequena plantei produtora flor rural. familiar. Fui. Junto com meu esposo, a gente plantava, a gente O que vocês colhia plantavam? pimenta, De cheiro, cebolinha, né? cheiro verde. Pimenta de cheiro, né? Que Não, é não, bem, pimenta pimentosa mesmo. bem pimentosa, meu Deus. Murupi A de e cheiro é melhor, maragueta. A sabia? Pra gente, criar. laranja, a gente escolhia, a gente saía de madrugada de casa, a gente ia vender na Manaus Moderna. É mesmo? É. Olha, meu Deus, mais Só que uma assim, experiência. isso foi antes, né, enfim, de eu resolver vir para a cidade, fazer o concurso da UFAM e ficar por aqui, né? Ah, e E onde era esse sítio? em Rio Preto da Eva. A Rio Preto é ótimo, né, Então, cara? foi Tem muito rio assim limpo lá que você exato. entra aí no. Foi uma quebra no meu processo de criação, porque como eu disse, antes era muito voltada ao que eu fazia eu mesma, entendeu? Dentro das minhas experiências pessoais. Mas depois foi a partir do contato com a natureza e meus sentidos ficaram muito mais aguçados quando eu morei no interior. Eu passei 3 anos lá morando, direto. Mudou tudo que eu conhecia, né? Enfim, o tempo mudou Você era também. muito urbana assim e foi. Nunca fui tanto urbana assim, não, Não, né? né? Então deu Eu pra. era quieta, né? Mas eu estava acostumada na Na cidade, cidade, né? vivenciar as É, coisas na você cidade. sair pro interior é uma quebra sim. Mesmo que você não É, seja é. de ir pra festa, essas Não, coisas. Mesmo isso. assim, é uma É. quebra. Porque É não uma é só quebra. a quietude, é o ritmo. É, O ritmo das pessoas é diferente, o ritmo da natureza é diferente, você tem que se conectar mais, tudo. E foi quando eu passei a me conectar bem fortemente com a natureza, quando a natureza passou a adentrar no meu processo de criação. Desde essa época aí. mas eu acho que a gente aqui, sendo artistas na Amazônia, não tem como a gente se desconectar da Amazônia, tem? Eu acho que não tem, uma hora a gente vai ter que cair nisso, uma hora a gente vai ter que se aproximar, porque é muito forte nessa conexão nossa com a Amazônia, né? Tudo bem que pode ter gente que não liga muito. Eu, por exemplo, quando eu era mais novinha, não ligava muito. Mas hoje em dia, não tem como. Eu faço música em inglês, por exemplo. Não falo da Amazônia em inglês. Mas a conexão existe, eu vou até lá, né? Conheço o interior, o Amazonas inteiro, conheço a Amazônia inteira, a Amazônia, inclusive fora, né, da Amazônia Legal. E não tem como, a gente sempre volta, né? Eu acho. Não sei. Vocês já são ligadas, né, no meio ambiente. Já são ligadas com a natureza, já tem essa conexão amazônica, né? O que é muito interessante. Isso deve se refletir no trabalho de vocês bastante, né? Sim, com certeza. Por exemplo, ter essa oportunidade de estar pertinho da natureza, sair daqui de vez em quando, ir pro sítio, né? Da família, por exemplo, nunca morei num sítio. Minha família tem um sítio, que de vez em quando a gente se reúne lá. E assim, é um lugar muito mágico, né? Pra mim, por exemplo, como se eu colocasse o pezinho ali e eu automaticamente me Opa, conectasse com o opa, que tem alguma coisa importa. aqui, uma energia diferente. Então. Parece assim, quando a gente tá lá, é só o que importa. Eu acho que é isso, assim, sabe? É quando você tá em casa, na verdade. Uma hora conecta, né? É, Atrai, né? Eu acho assim, eu sinto isso sim, bastante. eu vejo como isso, a parte da Ah, natureza. e vocês, têm algum traço, alguma marca que sempre vai estar presente no trabalho de vocês? O meu olho Um observador mais aguçado vai é ver? o meu olho. O meu Desde também, 2005, que eu o acho olho. engraçado. Olha, outra,
O É um olho. de coincidência, É o né, olho. Priscila? É. No meu caso, é um olho que era antes parte das minhas pinturas figurativas e dos meus desenhos. E ele virou minha assinatura a partir de 2017. Eu não assino mais Priscila Pinto nos meus trabalhos. A minha assinatura é o meu olho, que vai estar tanto nas imagens que ainda Muito apareçam, interessante. como atrás. Agora, atrás da tela, ou atrás do desenho, ou atrás do que seja, eu assino o meu nome, né? Tá lá o nome, tá a técnica e tal, mas na frente vai estar o meu olho e a data. Então, quem me conhece meu trabalho vai olhar o olho com as 3 pontas embaixo e vai identificar como Priscila Pinto. A gente está mostrando aí, com certeza, na tela. Né, diretor? E você, também é olho? Meu Deus, gente, vocês até combinaram, foi? Eu acho que Igual cara, também. não. Você está copiando a nossa tia. Socorro. Como é que é o teu Não, olho? então, às vezes eu uso até o meu próprio olho, assim, tipo assim, recortes, é sério, eu uso bastante. Ah, No sentido geral, geralmente é uma intervenção, por exemplo, ele tá aqui atrás, né? Eu coloquei umas nuvens dentro do olho dele, ele ficou meio, parece assim, cadê o olho dele? Tá, não tá, né? Mas assim, é parece que sempre ele tá uma em transe, né? brincadeira. Nesse caso aqui ele realmente tá, né? Ele é um protetor chapiri, ele é a entidade da cobra. E aqui ele faz um aviso, que só pisa quem tem pés descalço. Fiz questão de tirar, de não ter o S aí, né? Uma questão fonética. Aí Mas quando por ela que a libélula? Bom, é uma referência um pouco assim, o silêncio dos inocentes, né? Porque às vezes a gente não é sobre isso, sobre Tá vendo? a Olha, você tem que mensagem assistir também o Silêncio dos sendo dita, Inocentes para não com as poder. não com as palavras, mas com os olhos mesmo. É como ele se comunica aí nessa imagem. Ao mesmo tempo que ele tem essa questão da inocência, de ser um menino, ele também é um protetor, ele é uma Ele é um protetor, entidade, ele é uma né? entidade. Dá pra ver a Tem a força força dele dele, daqui, né? Legal. E, gente, a gente vai dar mais uma pausinha para convidar a Adna aqui. Eu vou fazer mais umas perguntinhas e a gente vai continuar nosso bate-papo. Sem mais demora, eu queria que a Adna falasse um pouco das nossas convidadas, que ela conhece bem. Olha, antes disso eu quero dizer que não estava no roteiro, hein? Só aparecer. Foi um improviso aqui. Gente, primeiramente é um prazer enorme estar, né, de volta aqui a essa mesa, nesse podcast com a Estatua Lilian, Sonora Play, né, aqui também dentro do Povos Criativos, né, acontecendo. E estamos com essas duas artistas que eu admiro bastante, né, eu acho que não é por acaso, né, que a gente conectou as duas com a Manarte, né? Eu acho que vocês conseguiram perceber e ver aí o quanto que elas têm de conteúdo, né? E que isso traz e transparece nas obras de arte, né? Com linguagens diferentes, né, com vivências diferentes, mas de alguma forma conectadas. Eu acho que isso é muito da Amazônia, dos amazônidas também. Né? Eu sou ilustradora, né? Para quem não me conhece, sou ilustradora e a área assim que eu vou muito é justamente pelos fungos, né? E aí eu aprendi muito em relação aos fungos, porque eles conectam as árvores, eles conectam todas as coisas que a gente pisa no chão ali, ele está conectando. É como, exatamente. E é chamado de internet da floresta. E aí eu vejo a Manarte, esse podcast, povos criativos, os artistas, todos conectados, né? E eu acho muito interessante isso. E através da Amazônia. Né? O central de todas as coisas é justamente a Amazônia. E, bom, enfim, eu fico muito feliz, né, de ter as duas e acompanhar, porque faz tempo a professora Priscila foi minha professora, né, de alguma forma, acho que não assim numa matéria específica, uma disciplina específica, mas a gente trabalhou juntos também no Centro de Artes, e isso foi uma experiência bem legal. E com a Raquel, já faz tempo que a gente se conhece também, né? Eu, inclusive, tenho alguns stickers, algumas coisas
alguns adesivos da exposição que eu fui, dela lá, eu falei, qual era o tema da exposição? Era tatuagem, eu acho, né? Era tatuagem. E o da Priscila me marcou muito a da cobra, que inclusive virou estampa, que é essa camiseta que ela está usando, né, da Manarte. Então, pô, é muito legal estar aqui junto, né? E agora conectado com o Sonora Play, né? Agora para comunicar, enfim. Que também é significativo, né? Uhum. Bom, e seus planos, o que você está pensando, o que você está fazendo? Quanto aos planos, agora está acontecendo lá em São Paulo, no Farol Santander. Eu tô exibindo lá no telão, junto com outros artistas, né? E nesse salão dá para ver 2, 3 minutos de uma videoarte, muito olho, mas também tem muitas outras imagens, né? Tipo, é uma forma de expressar a Amazônia. E quando eu estava conversando com o Baixo sobre essa exposição, ele é o curador. Ele até falou assim, porque a gente vai... o nome do projeto é Visão Periférica, né? E eles estavam levando várias pessoas da periferia para trabalhar. Eu não sou exatamente da periferia, mas onde a gente chegou foi. Mas o norte é periferia. E periferia do Brasil, né? Então foi aí que essa imagem entrou forte e é basicamente um apelo para que se enxergue o norte, né? Por isso tantos olhos, por isso é pulsante, assim, é uma arte meio inquieta mesmo, né? Mas é esse o estado de espírito que a gente tá quando a gente tá falando desse tipo de coisa, né? Enxergar o norte e deixar que a gente fale, que a gente discurse. Tem muitos lances de vir de fora e Tem muita gente falando sobre a Amazônia e quem tem que falar sobre a Amazônia somos nós. É, tipo isso. E aí, além Concordo com disso, essa tua fala, viu? Eu acredito muito que o artista do mundo em geral, ele deve conhecer a Amazônia. Eu acho que ele deve conhecer a Amazônia para se inspirar. Mas eu acho que o mundo ele precisa ver os artistas que já estavam há muito tempo aqui. Tanto os indígenas quanto os artistas, né? Não só os indígenas, mas também os povos, como um todo da Amazônia, até mesmo os urbanos, periféricos, etc. Porque a gente está há muito tempo falando sobre a Amazônia. Há muito tempo nós somos ativistas. E muito antes de ter essa palavra em moda. Então, assim, é mesmo essa questão mesmo. Buscar e valorizar quem é da terra e quem sente a Amazônia de fato. Né? Não só... A Amazônia para a gente não é só uma experiência. É uma vida. Né? Exatamente. Papo cabeça aí, gente. Aqui, nosso podcast é cultura também, tá? Arte e cultura. Então, essa tá na exposição lá em São Paulo. tá. E aí vai ter uma coletiva também, né, que vai levar para lá, vai ser na Galeria do Ale Jordão, vão ser vários artistas daqui do norte. Posso citar alguns nomes agora, Marieta, o Raiz, a Carol, a Keila Sankofa, né, agora é Sankofa. Várias pessoas que vão para expor, vai se chamar Amazônia Crew, a exposição, vão para uma galeria lá e eu acho que vai ser pedrada. Eu acho que, assim, ninguém vai lá pra... Eu digo assim, pedrada no sentido de a gente vai levando a nossa mensagem, sabe? Tipo, não é pra vender uma Amazônia bonitinha, cada um falando a sua verdade, cada um dialogando a sua proposta. E vamos ver o que é a Amazônia, um pouquinho, um pedacinho. E eu acho que isso vai ser muito legal pra gente aqui, né? E eu espero que nós, amazonenses, também comecemos a olhar mais para esses artistas nossos, né? Que estão aqui, estão trabalhando, estão mostrando, estão criando, estão fazendo coisas lindas com a arte e a gente precisa também dar muito valor, viu? Então, bom, a gente vai encerrar esse nosso segundo episódio desse podcast. Quero agradecer as meninas. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui e falado um pouco da arte de vocês. Foi muito importante e com certeza vai incomodar alguém aí desse outro lado e que faça muito bem para vocês também. Obrigada, Adna, por nos hospedar aqui por mais um dia. E é isso, gente. A gente tem um novo canal, tá? No YouTube, na Trilha da Arte. Procura aí.
Aliás, procurei não, você deve estar vendo aí, né? Mentira, mas pode estar na rede social também. A gente também tá trabalhando na rede social. E eu espero que a gente consiga trazer mais artistas incríveis aqui para vocês conhecerem. Tá bom? Então é isso. Meninas, dei o tchauzinho de vocês. Tchau. Obrigada.